Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 3 de outubro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o sexto vídeo, número 6, de uma série sobre o manual que aqui está. Um manual das Assembleias de Deus. E o título, Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2002. Ética cristã, confrontando as questões morais. Vamos aqui voltar ao texto do vídeo anterior para mais uma análise, para mais um ponto de vista. Então, vamos lá. Esse é o sexto vídeo sobre o manual Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2002, Ética Cristã, confrontando as questões morais. No vídeo anterior, número 5, mostrei um exemplo bíblico que é contrário à afirmação do manual evangélico que está na página 4. Graças a Deus, temos o maior e melhor referencial ético que o mundo já conheceu, a Palavra de Deus. Ela é lâmpada e luz divinas, tanto para nosso ser interior, como para nosso viver exterior. Muito bem. Para esse vídeo, trago mais um exemplo bíblico que, novamente, anula a afirmação do manual. É dito acima que a Bíblia é o maior e melhor referencial ético que o mundo já conheceu. Ora, caro leitor, se fosse verdadeira essa afirmação, o mundo estaria perdido hoje. Por exemplo, a vida aqui no Brasil seria insuportável. Mostrei no quinto vídeo que o incentivo a invasões de terras está presente na Bíblia. Até minha cadela, que se chama Frida, sabe que é contra a ética invadir terras alheias. Na lenda que está em Gênesis, o Deus hebreu determina que Abraão saia da sua terra e vá para uma terra alheia, que pertence a outros povos, chamada Canaã. Deus diz a Abraão que expulsará daquelas terras seus reais proprietários, a fim de dá-las ao povo de Abraão, ao povo hebreu. Que maldade, caro leitor! E, loucamente, o Manual das Assembleias de Deus ainda tem a coragem de afirmar que a Bíblia é o maior e o melhor referencial ético que o mundo já conheceu. E, pior ainda, os cristãos acreditam nessa mentira. Veja, caro leitor, mais uma passagem bíblica. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Preste bem atenção, leitor. O que está no capítulo 20 de Êxodo é uma relação de mandamentos que o escritor hebreu, em sua imaginação, atribuiu
ao Deus hebreu. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum fez lei alguma. É o homem que faz deuses, é o homem que faz leis. Esses 10 mandamentos, que não são 10, não foram criados pelo Deus hebreu, mas pelos homens hebreus, numa época bastante atrasada em comparação com a época de hoje. Por isso mesmo, são leis muito velhas, mal feitas e extremamente injustas. Líderes cristãos enganam os fiéis, afirmando que são leis maravilhosas, porque provenientes do Deus hebreu. E, lamentavelmente, os fiéis passam a acreditar nessas mentiras. Veja novamente o mandamento acima. Não terás outros deuses diante de mim. Você, leitor amigo, tem ideia do que esse mandamento significa? Será que é mais um exemplo de ética bíblica, como dizem os cristãos? Será que esse mandamento bíblico transborda ética? Claro que não, amigo leitor. Claro que não. Esse mandamento nada tem a ver com ética. Ao contrário, é contra a ética. É antiético. Esse mandamento, na verdade, é mais uma monstruosidade bíblica. Está destruindo a liberdade de crença religiosa. Está afirmando que as pessoas não são livres para adorar outros deuses ou divindades, além do Deus hebreu. Quem adorar outros deuses deverá ser morto. Eis a verdade acerca desse mandamento. O mundo da Bíblia era um mundo terrível, muito diferente do mundo atual em que vivemos. Não havia liberdade de culto, não havia liberdade de crença. Nessa lenda horrível, o Deus hebreu entrega 10 leis a Moisés, no Monte Sinai, para que o povo hebreu as siga. Quando Moisés desce do monte, vê que seu povo está adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E o que Moisés faz? Ora, ele manda que seus soldados matem ao fio da espada os hebreus que estavam adorando outro Deus. E os soldados matam 3.000 hebreus porque estavam apenas adorando outro Deus. Que maldade, amigo leitor! Que maldade! Essa maldade está no livro de Êxodo, capítulo 32. É fácil ver que esse mandamento bíblico nada tem a ver com ética. Ao contrário, é antiético contra a ética. A ética nos recomenda que devemos respeitar a crença dos outros, que cada cidadão é livre para seguir qualquer religião, para adorar os deuses que quiser. Ou seja, a ética é contrária à Bíblia. E o manual evangélico ainda tem a coragem de afirmar que a Bíblia é o maior e melhor referencial ético que o mundo já conheceu. Que absurdo! Que absurdo! A Bíblia, caro leitor, não é ética, mas a Constituição Federal é. Aquilo que é negado pela Bíblia,
à liberdade de crença é defendido pela Constituição brasileira. A Constituição garante às pessoas a liberdade de crença. A Bíblia nega. Entendeu, leitor? No artigo 5º, inciso 6º, está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Viu aí, leitor, a enorme diferença entre a Bíblia e a Constituição Federal? Na Bíblia era proibida a liberdade de crença. Os hebreus só deveriam adorar o Deus hebreu. Não havia liberdade de crença, não havia liberdade religiosa. Se um homem hebreu adorasse outro Deus, o que ocorria sempre, era condenado à pena de morte. Uma lei insana, uma lei má, uma lei injusta. Na Constituição Federal, tudo diferente. No Brasil, a liberdade de crença é inviolável, ou seja, ninguém pode violá-la. Ninguém pode, por exemplo, punir outra pessoa por adorar deuses diferentes. É livre a crença religiosa. A Constituição é, pois, ética. Na lenda bíblica, Moisés mandou matar 3.000 hebreus, apenas porque estavam adorando outro Deus. Se esses 13.000 hebreus estivessem vivos hoje e morando no Brasil, nenhum mal teria acontecido a eles, porque estavam exercendo o direito constitucional à liberdade de crença. Percebeu, leitor, como a Bíblia nada tem de ética? Lamentavelmente, cristãos que passam por lavagem cerebral religiosa ficam ainda hoje e sempre elogiando a Bíblia, sem perceberem o absurdo. E, por incrível que pareça, os cristãos adoram a liberdade de crença, só que não percebem que essa liberdade não existe na Bíblia. Na verdade, quem defende a liberdade de crença não pode defender a Bíblia. Mais um vídeo e muito obrigado.